Tem a voz boa, mas nem tanto assim, né? Feche os seus olhos, eu quero orar, quero agradecer essa equipe maravilhosa. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer por este momento tão nobre, este momento tão extraordinário que o Senhor nos proporciona. Queremos agradecê-lo pelo teu amor e misericórdia, por todos os teus feitos. Queremos agradecê-lo por todos os livramentos, por toda a proteção, por toda a provisão, pelo teu amor, Pai, que nos alcançou e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Estamos aqui, Pai, com os nossos corações agradecidos, gratos a Deus, por tão grande amor com que o Senhor sempre nos amou. Assim eu peço ao Senhor nesta noite, ao Espírito Santo do Senhor, que possa usar a minha vida, que possa falar a essa igreja, Pai, ó Deus, através da minha vida, que os ouvidos da tua igreja estejam aguçados para ouvir a tua palavra, e os corações estejam receptivos para receber a semente poderosa que é a tua palavra. Assim, Pai, eu te exalto e te glorifico em nome de Jesus. Peço ao Senhor Deus que repreenda todo espírito, ó Deus, que porventura se levante para trazer, ó Deus, a contenda de entendimento, que todo e qualquer espírito, Pai, que se levantar para roubar a atenção, a concentração dos teus filhos, o Senhor possa repreender em o nome de Jesus. Que a unção, a virtude, o poder do teu Espírito, Pai, repouse sobre cada um de nós e nos capacite para ouvir e também para entender a tua palavra, em o nome de Jesus. Aqueles que creem, digam amém. Amém, queridos? Podem tomar o seu lugar, os seus lugares. É sempre uma alegria a oportunidade por Deus a nós concedida para falarmos do seu amor, como essa canção acabara de dizer. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o plano perfeito de Deus para o homem. O plano perfeito de Deus para a minha e para a sua vida. E também quero falar um pouco sobre a supremacia de Jesus Cristo. Que Ele recebeu um nome que está sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu quero chamar a sua atenção para que você não permita que nada roube a sua atenção, tire os teus olhos do altar, da palavra de Deus, amém? Eu creio que se você está aqui esta noite, é porque Deus quer produzir mudança, transformação na sua vida, amém? A palavra de Deus, ela é poderosa para produzir cura. A palavra de Deus é poderosa para produzir em nossas vidas libertação, nos fazer prósperos e nos salvar. Eu tenho aqui na minha mão a Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Eu tenho aqui na minha mão a bússola, para mim e para a sua vida. Um GPS poderosíssimo, que se você examiná-lo, você jamais errará o alvo, amém? A palavra de Deus, ao contrário do que muitos pensam e imaginam, não é um instrumento estabelecido por Deus para punir o homem. É importante, é necessário que nós entendamos isso. Ao contrário do que muitos pensam, a palavra de Deus não é um instrumento por Ele estabelecido para punir, restringir ou limitar o homem, mas para trazer proteção. Repita comigo, a palavra de Deus, quando eu a obedeço, ela traz sobre a minha vida proteção. Veja bem, Deus não é e nunca foi punitivo, carrasco ou vingativo. O homem colhe exatamente o que planta. O seu comportamento é o que determina o seu futuro. A palavra de Deus traz consigo uma proposta de cura, conforme eu já disse, libertação, prosperidade e salvação. A palavra de Deus, ela traz consigo esse poder mesmo de mudar completamente as nossas vidas. Eu estou um tanto quanto constrangido em relação a Deus. Estava conversando com a pastora Neuzete no caminho, e eu estava dizendo que
eu estou um pouco constrangido com Deus, porque Ele tem mimado a minha vida de uma forma substancial. É impressionante. Eu comentei esses dias com a pastora Enosete, eu falei assim, eu preciso dar uma renovada no meu guarda-roupa, comprar pelo menos uns 2 ternos. E, para minha surpresa, o meu filho, ele me deu 2 ternos novinhos. Você vai entender por que eu estou te falando isso. Não é um espírito de vaidade ou alguém que quer se aparecer. A gravata que eu estou usando, eu também ganhei dele. Hoje à tarde eu cheguei em casa e a minha esposa, a pastora Neuzete, como sempre, muito atenta, carinhosa, veio com uma bandeja de frutas para me servir. Bem, o que você quer? Eu falei, eu quero frutas. É bom você comer frutas. O chuveiro lá de casa, ele estava um pouco antigo. E você sabe que o inverno está chegando. E é interessante porque eu nem tinha pensado em comprar um chuveiro novo. Mas ontem nós ganhamos, né, bem, um chuveiro novinho. 0 e de excelência. E não pensa você que eu tive que pagar alguém para instalá-lo, não. A pessoa que me deu, que foi meu filho, ele mesmo instalou. E ele não é eletricista, não. Ele é um médico, oncologista, está fazendo doutorado e mimando a nossa vida. Mas por quê? Por que você, pastor Mir, tem sido mimado de uma forma tão extraordinária? Eu estou sobre esse púlpito aqui com muito temor no meu coração e também muito grato a Deus. Você está diante de um roceiro lá de Ribas do Rio Pardo. Você não está diante de alguém que tem faculdade, que tem mestrado, doutorado ou pós-doctor, não. Repita comigo, coração. Deus, quando Ele contempla a sua e a minha vida, Ele olha para o nosso coração. Eu não estou querendo aqui te estimular a não estudar, não, eu estudei. Eu não consegui fazer uma faculdade. Mas o meu coração tem sido um coração temente a Deus, um coração que teme a Deus. Quando nós nos rendemos à palavra de Deus, nós atraímos o seu favor, nós atraímos a bênção desse Deus. Eu quero compartilhar com você nesta noite o que diz o texto. Gostaria que colocasse na tela para mim Josué 1:8. Josué 1:8. Josué 1:8, o texto diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, quando nós observamos a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que devemos examinar as Escrituras, para que tenhamos o cuidado de viver segundo aquilo que Deus orienta e recomenda que vivamos. Muitas vezes nós queremos ser prósperos, mas nós olhamos e atentamos só para aquilo que é terreno. Mas o plano e o propósito de Deus para a sua e para a minha vida é que nós sejamos prósperos no espírito, na alma e no corpo. O plano de Deus para a minha vida e para a sua vida é um plano onde você vai desfrutar de plenitude. Oséias 4:6, o homem de Deus diz que o povo padece por falta de conhecimento. As pessoas estão errando o alvo porque não estão examinando as Escrituras sagradas, a palavra de Deus. E Deus te trouxe aqui nesta noite para falar um pouquinho do seu amor. Então há um plano perfeito da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando você olha para o livro do Gênesis, capítulo 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus criou o céu e a terra no princípio.
E a terra Ele entregou a mim e a você para exercermos governo. Deus nos outorgou autoridade e poder para exercermos governo na terra. Mas o homem, ele negligenciou, ele desprezou essa autoridade, esse poder que da parte de Deus lhe fora outorgada. E no livro do Gênesis capítulo 1, Deus cria os céus e a terra e tudo quanto neles existe. No capítulo 2 de Gênesis, Deus, versículo 15, Deus ele forma o homem do pó da terra. Gênesis 2:15. Então Deus cria os céus e a terra, depois Ele cria o homem do pó da terra. E o estabelece aonde? E o estabelece no jardim do Éden, para lavrar a terra e guardar. Lavrá-la e guardá-la. Repita comigo, trabalho. O trabalho, ele dignifica e enobrece o homem. Mas não é o trabalhar demais, de forma exacerbada, extremada, que vai te fazer próspero. Nós tivemos esse final de semana aqui, a presença do apóstolo Gustavo, lá de Porto Velho. E ele disse essa palavra, que não é por trabalhar muito que se torna próspero. O Salmo 127, se você puder colocar para mim, diz que em vão é ao homem repousar tarde, acordar pelas madrugadas e comer o pão de um trabalho enfadativo, fadigante. Então tem gente aí que se tornou um alcoólatra do trabalho, achando que isso vai fazer dele um homem financeiramente próspero. E está perdendo família, está perdendo saúde, está perdendo muita coisa e não está conseguindo aquilo que realmente tem buscado tanto. O texto diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O próximo, por favor, o número 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, ou seja, de um trabalho fadigante, enfadativo, pois ele supre aos seus amados enquanto dorme. Eu quero te dizer que se você depender única e exclusivamente da palavra de Deus, e fazer aquilo que você tem que fazer, eu quero te dizer que você será uma pessoa bem-sucedida. Lembra que não é por trabalhar demais é que nos tornamos prósperos. Deleita-te no Senhor, Salmo 37, e Ele te concederá os desejos do seu coração. Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do seu coração. Nesse mesmo salmo, o rei Davi, ele reconhece o favor de Deus. E ele diz assim: eu já fui moço, e hoje sou velho, porém, nunca vi um justo sequer desamparado, e menos ainda a sua descendência a mendigar o pão. Tudo que eu e você precisamos é sermos ousados, crermos na palavra de Deus sem reservas. Então Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida, onde Ele quer nos fazer prósperos, e não só no campo das finanças, mas espiritualmente, emocionalmente. No capítulo 3 de Gênesis, o que acontece? O homem tropeça, o homem cai, o homem despreza a autoridade que lhe for outorgada, o homem despreza um princípio que Deus havia estabelecido para protegê-lo, para guardá-lo, para blindá-lo contra toda investida de Satanás. E o homem tropeça e cai, e a Bíblia diz que o homem pecou e destituído ficou da glória de Deus. O homem despreza o princípio de Deus, que é imutável e é eterno. Eu quero te dizer algo nesta noite: leis, elas podem serem mudadas, mas princípios jamais. Princípios jamais podem serem mudados. Amém, queridos? Preste atenção. Hoje Deus quer mudar completamente a sua vida. Então você percebe que no capítulo 1 de Gênesis, Deus cria o céu e a terra. Gênesis 2:15, Deus forma o homem do pó da terra. Capítulo 3 de Gênesis, o homem se sucumbe, negligenciou, foi omisso, displicente, não estava atento. E a serpente, de forma muito sutil, influencia o homem
E ele tropeça e cai e fica separado de Deus. Morre espiritualmente e passa a viver só no nível da alma e do corpo. Espiritualmente morto. Mas Deus é lindo e maravilhoso. Em Mateus capítulo 1, Mateus 1, versículo 21, Deus ele resolve o meu e o seu problema. Mateus 1, 21. O Senhor resolve o nosso problema. Ela dará à luz um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que é pecado, pastor Miro? Transgressão. Transgressão de quê? De princípios. Todas as vezes que eu transgrido os princípios de Deus, que são imutáveis e eternos, conhecendo-os ou não, eu sofro as consequências. Lembra que eu disse? O profeta Osés disse: o meu povo padece por falta de conhecimento. E esse mesmo profeta, ele disse que necessitamos conhecermos e prosseguirmos em conhecer esse Deus maravilhoso que criou os céus e a terra e que tem esse plano maravilhoso para mim e para a sua vida. Deus não é carrasco, Deus não é punitivo, Deus não é vingativo, Deus é amor. Lendo a palavra de Deus, eu descobri algo tão tremendo. O Espírito de Deus ministrou ao meu coração. Deus deu em meu e em seu favor, conforme nós acabamos de ler, o que Ele tinha de mais precioso. Ele deu por mim e por você. E eu fiquei fazendo algumas conjecturas, refletindo, e eu cheguei à seguinte conclusão: está na Bíblia. Deus, Ele é amor, Ele é a essência do amor. O Senhor, Ele não destrói o homem, jamais. Muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e enxergamos coisas que não deveríamos enxergar, porque o inimigo, ele cega o nosso entendimento para que nós não conheçamos a verdade, para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre as nossas vidas. Eu quero que você vá comigo, Tiago capítulo 1, por favor. Tiago 1, deixa eu localizar aqui. O Senhor é tão tremendo, queridos. O Senhor é tão tremendo, olha só. Tiago 1, versículo 12. Tiago 1, 12, o texto diz que bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então há um prêmio para a minha e para a sua vida. Há uma recompensa, logo vale a pena enfrentarmos toda sorte de oposição e pagarmos o preço que tivermos que pagar, porque ainda que seja pesado esse preço, a recompensa será infinitamente maior. O texto diz mais, preste muita atenção. O texto diz, no versículo 13: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Mas cada um é atraído, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. É o meu e o seu pecado é que nos destrói, não é Deus. Seria algo extremamente desconexo se Deus desse o que Ele tinha de melhor em meu e em seu resgate, e lá na frente Ele nos destruísse. Não tem sentido isso, não faria o menor sentido. Então Deus, Ele não destrói ninguém. O que destrói o homem são as transgressões que ele comete. E transgressão aqui nesse contexto fala de pecado. O pecado, uma vez consumado, ele gera morte. Mas se você se colocar no centro da vontade de Deus, Ele vai mimar a sua vida, e tudo que você desejar, Ele vai te dar, amém? Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus de amor, um Deus que cumpre a sua palavra. Então Deus, Ele encontra uma maneira de nos resgatar. Quando você olha para o livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 9, quero destacar esse texto aqui para que a gente possa, hoje a gente vai passear um pouco pela Bíblia, tá? A gente vai passear um pouquinho pela Bíblia hoje,
para que a gente possa crescer um pouco mais. Isaías capítulo 9, versículo 2 a seguir, o texto diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim, reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Então nós temos da parte de Deus a salvação que fora expressa na minha e na sua direção através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então há uma supremacia de Deus através da pessoa bendita de Jesus, para que eu e você possamos desfrutar do melhor da terra. Deus deseja que nós vivamos uma vida abundante nesta terra. Jesus, quando ele se manifesta, ele disse que o inimigo de nossas vidas, Satanás e seus demônios, veio com um propósito, senão para matar, roubar e destruir. Esta é a proposta do inimigo: matar, roubar e destruir tudo que produz alegria, paz, gozo em nossas vidas. Mas o próprio Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário é uma vida onde eu e você possamos desfrutar de toda sorte de bênçãos na terra. Termos uma família maravilhosa, termos o emprego e condição financeira equilibrada, termos uma alma equilibrada, esperança. Hoje nós contemplamos uma sociedade descompensada, desnorteada, sem norte, deprimida, angustiada, muita gente enfiada em quarto escuro, tomando psicotrópicos, quanto mais, sem esperança. Por quê? Por causa da ignorância espiritual. O inimigo tem tripudiado sobre uma sociedade ignorante à palavra de Deus, alheia à palavra de Deus. Ouça, eu jamais vou falar de religião, porque eu não acredito que religião mude a vida de alguém. A religião, ela só produz embaraço e confusão. A religião, ela engessa o homem, ela embrutece o homem, ela o afasta do seu próprio Criador. Ela venda os olhos do homem, os olhos espirituais. A religião, ela tem afastado o homem de Deus, tem levado o homem a embrutecer-se contra o seu semelhante. Temos exemplos clássicos disso hoje. A Europa tem enfrentado aí atos de terrorismo terríveis, e essas pessoas estão cometendo isso em nome de um Deus. E a pergunta que eu te faço: que Deus é esse que destrói o ser que Ele deu, o que Ele tinha de melhor em seu favor? Precisamos entender estas coisas, e que você possa entender, queridos, que o Deus que nós servimos, Ele nos ama tanto, que chega por vezes nos constranger. Tudo nessa vida que temos começa com a palavra de Deus. Tudo se move pela palavra de Deus, e tudo se estabelece pela palavra de Deus. Não é uma religião que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a minha e a sua vida é Cristo. Quando você abre o seu coração e recebe Jesus, o convida para habitar a sua vida, o Espírito de Deus para habitar a sua vida, tudo muda. Eu sei que você veio nesta noite para um encontro empresarial, e nós estamos realmente num encontro empresarial. Nós estamos aqui esta noite para aprendermos como sermos vencedores. Não se consegue vencer longe de Deus. É como uma criança que caminha longe do pai e da mãe. É abusada, é explorada, é tripudiada. E assim somos nós se caminharmos longe de Deus. É importante que reconheçamos o Senhor. Quando eu estive em 2012, que eu fui a Israel, nós não conhecíamos, eu e a pastora Neuzé, nós não conhecíamos Israel.
nós fomos a Israel, e depois fomos à Turquia, ali na Anatólia, na Ásia Menor, na Turquia, e nós conhecemos as 7 igrejas que foram estabelecidas ali. Interessante porque estão lá as colunas até hoje, impressionante, as 7 igrejas que foram estabelecidas na Ásia Menor, ali na Anatólia, na Turquia. E muito interessante porque é um mergulho que você faz na Bíblia. Eu quero trazer eu estou falando ainda da supremacia do Senhor, de Jesus Cristo. Quero que você abra comigo Apocalipse capítulo 1. Quero examinar alguns textos aqui com você, destacar alguns textos com você. A palavra de Deus, ela é tão doce porque ela ilumina os olhos do nosso entendimento, ela alarga, amplia a nossa visão. Eu, antes de conhecer o Evangelho, antes de conhecer Jesus, porque geralmente nós conhecemos Deus apenas de nome, de ouvir falar, mas quando você busca um relacionamento com Deus, tudo muda. E no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 3, o texto diz: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem a palavra desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqui no versículo 8, desse mesmo capítulo, o próprio Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós precisamos, queridos, sonhar com as coisas terrenas, mas muito mais do que com as coisas terrenas, sonharmos com o céu. Porque tudo que os meus e os teus olhos contemplam, como disse o apóstolo Paulo, é efêmero, transitório e passageiro. Nós somos peregrinos por esta terra, mas mesmo sendo peregrinos por esta terra, o desejo de Deus é que eu e você vivamos o céu na terra e depois a glória. Mas é preciso voltarmos a sonhar com os céus. Versículo 9 desse mesmo capítulo, capítulo 1. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí ele cita o nome das igrejas: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E aqui, nesta última carta aqui, capítulo 3, versículo 14 a seguir, tem algo extraordinário e eu quero compartilhar com você nessa noite. Quantos creem que vão sair daqui melhor do que quando chegaram? Quantos creem? A gente precisa crer, meu irmão. Quando você crê, você atrai o favor de Deus. Quando você crê, existe em você uma capacidade tremenda de atrair milagres. Então, Jesus falando a João aqui, arrebatado, ele diz assim, Jesus falando: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E aí olha só, a condição daquele povo e a condição de muitos de nós nos dias atuais, mesmo conhecendo a palavra, porque aqui estava sendo direcionada a uma igreja essa carta. Preste atenção, versículo 17: dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. Queridos, essa é a condição do homem que vive alheio ao Senhor, a sua palavra. Cego, pobre, miserável e nu. Você já viu que tem gente que tem infinitamente mais do que precisa para viver o céu na terra, e você olha para a pessoa, ela está vendo um verdadeiro inferno? Você já prestou atenção nisso?
Rapaz, tem gente que você fala assim, eu queria ter a grana que esse cara tem. E não há nada de errado em ter dinheiro. O dinheiro é bênção. Existe um ditado do capeta aí pelo mundo que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro nunca foi e jamais será a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. Quando você ama mais o dinheiro do que a Deus, ele torna-se o seu Deus e você é escravo. E aí, esse demônio chamado Mamon, que é o demônio que opera através das riquezas, da fascinação, tripudia sobre a tua vida e leva o camarada a viver como alguns aí no Planalto, no Congresso estão vivendo. Então, preste atenção, aquele que não se rende a Jesus, não o reconhece como seu Senhor e Salvador, não passa de alguém que é cego, pobre, miserável e nu, é como uma folha seca levada pelo vento. Como uma folha seca levada pelo vento. E aqui o Senhor diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que vistas. Ouro fala da palavra, vestes brancas fala de santidade, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. O Espírito de Deus quer abrir os teus olhos espirituais, iluminando-os, para que você possa enxergar o que jamais você ia enxergar em tempos de outrora. Essa é a intenção de Deus nesta noite. Você está aqui hoje, porque Deus, o Espírito de Deus, Ele quer iluminar os teus olhos espirituais. Ele quer abrir os teus olhos espirituais, alargar, ampliar a tua visão e fazer de você alguém mais do que vencedor. Jesus quer fazer de mim e de você cabeça e não cauda, alguém que caminhe por cima e não por baixo. E aí ele diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, portanto sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos? Então aqui falando sobre a supremacia de Jesus, sobre esse poder maravilhoso que Ele exerce sobre a vida daquele que confia, que depende dEle. João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7, se você puder colocar para mim, João 15, 1, 7. Vamos falar um pouco sobre a importância de nos submetermos à palavra do Senhor. Lembra, queridos, que tudo começa com a palavra de Deus, tudo se move pela palavra de Deus, e tudo se estabelece pela palavra de Deus. Não tem como sermos plenos se não nos submetemos, se não nos rendermos à palavra do Senhor. Veja bem, capítulo 15 de João, a partir do versículo 1 até o 7. Aqui fala da videira verdadeira. Jesus, ele fala aqui, instruindo a mim e a você, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que produz fruto, Ele o poda para que produza mais fruto ainda. E aqui fala da palavra do Senhor, que nós estamos recebendo nesta noite. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, ela remove todo espírito de ignorância que nos oprime, que nos cega, que nos impede de enxergarmos o plano e o propósito de Deus, através da pessoa bendita de Jesus. Versículo 4, o texto diz: permanecei em mim, Jesus diz, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, nem se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Atente para o versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo, e se queimam. Entretanto, porém, todavia, contudo, o texto diz, no versículo 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Presta atenção, Jesus é o tronco,
Eu quero fazer aqui essa ilustração para você gravar para toda a sua vida. Jesus é o tronco, eu e você somos os galhos. Jesus é o tronco, eu e você somos galhos. Ele é a videira verdadeira, eu e você somos os ramos, os galhos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Um galho, ele tem vida própria? Se não estiver linkado, conectado ao tronco? Não tem, meu irmão. Não tem. O galho, se ele não estiver ligado ao tronco, ele não cresce, ele não floresce, ele não frutifica, ele não multiplica. Você está entendendo por que nós temos que estar conectados em Cristo, na videira verdadeira? Porque tudo que você fizer, meu irmão, vai prosperar. Quem sabe você tem trabalhado como que um camelo, e você não vê o fruto do teu trabalho. Você muitas vezes não ganha 4, 5 e perde 10, 15. Dá 4, 5 passos para frente, 10, 15 para trás. Por que será que isso acontece, pastor Miro? Deus não me ama? Não é que Deus não te ama. Você está fazendo a coisa da forma errada. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne, do braço mortal, a sua força, a sua confiança. O Salmo de número 1 é muito claro quando diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho do pecador, e nem se assenta na mesa dos escarnecedores. Antes, porém, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite, como Josué disse lá no capítulo 1, versículo 8. Este homem será como, pastor Miro? Será feliz, afortunado, tudo que ele fizer vai prosperar. Por quê? Porque ele não anda na força do seu braço. Hoje, eu trabalhei com o pé nas costas e tive um resultado maravilhoso. Eu trabalho com vendas. Lembra que disse o texto, Salmo 127, enquanto você dorme, Deus prepara o seu dia. Enquanto você dorme, o sono do justo, Deus ele prepara o seu dia. Cheguei em casa para meditar um pouco mais na palavra, olhei no celular, o cliente mandou um WhatsApp para mim dizendo: olha, manda tantas caixas de tal item, tal item. Aí vem a pastora Neuzete com uma bandeja de frutas. E eu fico pensando, meu bem, eu estou constrangido com Deus, porque Deus tem mimado muito. Eu falei, eu vou dobrar. Você viu José Aldo, né? Que lutou essas. Baixou a guarda, meu irmão. Baixou a guarda, tomou um cruzado no queixo, aí você já sabe o resto da história. Então tem muito crente, meu irmão, baixando a guarda. 1 Coríntios 10, 12. Filha, coloca para mim, 1 Coríntios 10, 12. Você vai entender porque que muitos crentes estão tropeçando e caindo, como Adão e Eva, lá no princípio, tropeçaram. 1 Coríntios 10, 12. 1 Coríntios 10, 12. 1 Coríntios 10, 12. Capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, na minha versão diz, cuide para que não caia. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Eu quero te falar uma coisa para você. Satanás é milenar, eu e você somos bebês espirituais. Ele sabe onde é o seu tendãozinho de Aquiles, viu? Ele sabe. Então você vigia, meu irmão. Mulher boa e maravilhosa é aquela que você tem em casa. Homem maravilhoso e extraordinário é aquele que você tem em casa. Deixa eu te dizer algo. Quando Deus me chamou, me separou para o ministério pastoral, o Senhor disse muito claro para mim: filho, você vai muitas vezes falar em meu nome, eu vou usar a tua boca, mas nem sempre a pregação vai ser muito agradável, porque a pregação agradável nem sempre nos provoca a mudança, a transformação. Quando você olha para a Bíblia, muitos foram decapitados, foram crucificados, por quê? Porque eles falavam aquilo que agradava a Deus e não ao homem. Cuidado com aqueles que só te agradam, só fala coisinha que você gosta de ouvir, viu? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Quando as coisas estiverem dando certo na tua vida, não troca a sua esposa por outra não. Não troca o seu marido por outra não. Não se permita ser embriagado pelas riquezas, por aquilo que é terreno, efêmero, transitório e passageiro. Mantenha os teus olhos fitos no autor e consumador da sua fé, que é Cristo Jesus. E você verá que jamais Satanás
vai dar um cruzado ali no teu queixo e vai te derrubar, fazer você beijar a lona. Então eu tenho vigiado o tempo todo, sabe por quê? Porque o inimigo, meu irmão, ele sabe aonde é o tendãozinho de Aquiles nosso. Tem gente que fala assim, dinheiro não é problema para mim. Então ele nunca vai te oferecer dinheiro ilícito, propina, nunca, jamais. Ele sabe aonde que é. O que te pega. Às vezes, é o sexo oposto. Não é? E tem muita coisa, meu irmão. Tem muita coisa. Tem gente aí que o trabalho dele é um Deus. O camarada trabalha, se tornou um alcoólatra do trabalho, achando que isso vai resolver seu problema. Não vai resolver, não vai. O que resolve o meu e o seu problema é a nossa dependência do Senhor, é a nossa confiança em Deus, a obediência. Quando eu e você obedecemos ao Senhor, nós prosperamos, amém? Eu quero já encerrar. Tinha muita coisa ainda para dizer, mas o tempo ele urge, o tempo ele voa. Impressionante, né? A gente está num encontro empresarial, eu quero compartilhar algumas coisas com você muito rapidamente. Estratégias para conquistar. Primeiro Deus primeiro, sempre. Mas você precisa definir o que você quer para a sua vida. Defina o que você quer, senão você não vai ter, meu irmão. E crer que será possível. Defina o que você quer, creia que é possível. Terceiro, ignore as críticas, vencer a fadiga e toda sorte de oposição. Toda grande obra é, aos olhos do mundo, uma imprudência. Lembra de José, quando ele compartilhou com seus irmãos os sonhos que Deus tinha plantado no seu coração? Os camaradas queriam matar ele, meu irmão. Então muitas vezes alguém não consegue sonhar e pensar como você pensa, e acreditar como você acredita, e quer minar seu sonho. Compartilhe os teus sonhos, os seus projetos, as suas metas com o seu líder, com o seu pastor, com aqueles que torcem por você. E por último, não desista jamais, amém? Eu quero pedir, a gente pensa que fazer sucesso é fácil, com Deus é fácil, mas é necessário você ser determinado, perseverante, disciplinado e focado. Quando você reúne esses valores, aí fica fácil. Determinação, perseverança, disciplina e foco. Acreditar que é possível, não dar valor às críticas. Feche os teus ouvidos para as críticas. Eu quero pedir a minha assistente ali para colocar aquele vídeo, por favor. Então você quer ter sucesso? Deixa eu te falar um pouco sobre sucesso. Sucesso tem a ver com constância, tem a ver com você fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não queira fazer. Mesmo que você tenha acordado com preguiça, mesmo que você tenha percebido que o mundo está contra você. Sucesso tem a ver com constância, tem a ver com disciplina. Você quer ter sucesso? Mesmo? Então, pare de ficar contando histórias na sua cabeça. Acorde de manhã e faça o que tem que ser feito. Simples assim. Faça o que tem que ser feito. Não espere que alguém venha te motivar. Não espere que o seu líder te motive. Não espere que o mercado te motive. Não espere que a sua esposa, seu marido te motive. Não espere. Não espere. Vá fazer. Você quer sucesso? Quer mesmo sucesso? Deixa eu te contar algo sobre sucesso. Vai ser muito difícil. Chegar lá vai ser muito difícil. Sabe por quê? Porque sucesso é um esporte para poucos. Poucas pessoas suportam subir numa montanha como o Everest. Há rarefeito, pouca alimentação, dificuldades o tempo todo, medo do desmoronamento. Mas poucas pessoas chegam ao topo. Chegar no topo é ter sucesso. Chegar no topo é parar de dar desculpas. Chegar no topo é ter uma vida em abundância, é ter uma vida acima da média. Então você quer ter sucesso? Você quer ter sucesso, mas não quer se empenhar? Você quer ter sucesso, mas não quer abrir mão? Você sabia que os atletas olímpicos, medalhistas, abrem mão do seu final de semana? E você, está a fim de abrir mão do seu final de semana? Está a fim de abrir mão do que é confortável para você?
Abrir mão de dormir até mais tarde. Abrir mão de passar o tempo com a família, de passar o tempo com os seus amigos para você chegar onde precisa chegar. Você tem certeza que você quer isso? Sucesso é um esporte para poucos. Pense nisso. Pessoas que têm sucesso são reconhecidas pela sociedade. Pessoas que têm sucesso ganham mais que as outras. Pessoas que têm sucesso conseguem equilibrar a vida profissional e pessoal. Mas esse é um esporte para poucos. Ter sucesso é continuar mesmo quando seus músculos estão tremendo. É continuar mesmo quando percebe que tudo está contra você. Ter sucesso é nadar contra a maré. Enquanto todos os seus amigos, todos da sua empresa pensam em desistir, você avança. Cada persistência que você tem, cada movimento de motivação que você tem, te deixa ainda mais forte. Quando você percebe e vê uma onda alta, você nada mais forte. E você nada mais forte dando simplesmente o seu máximo. Quer ter sucesso? Dê o seu máximo. Não fique buscando receitas prontas em livros de motivação. Não. Verifique quem já faz bem feito ao seu redor. Quem é a pessoa próxima de você que já faz bem feito? Isso se chama modelagem. Modele as pessoas de sucesso. Faça como os campeões fazem. Porque aí você terá o sucesso de um campeão. Quer ter sucesso? Dê o seu máximo. Ok. Cash Time One. Ok, Time. obrigado. Tremendo, né? É preciso pagar um preço. O sucesso que o mundo mostra, ele é muito superficial. Mas o sucesso que Deus quer para você e para a minha vida, ele é pleno. É no espírito, na alma e no corpo. Mas é necessário pagarmos um preço. Por maior que ele seja, a recompensa sempre será superior. Amém? Eu quero ler um texto com você rapidamente para nós caminharmos para o encerramento. Levíticos 26, a partir do versículo 3, o texto diz: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo o seu fruto. Versículo 10, o texto diz: estareis comendo ainda da colheita velha, quando lançardes fora a velha para dar lugar à nova. Amém? Esse texto quer dizer o seguinte, que se eu e você, se nós formos ousados o suficiente, o bastante, para nos submetermos à palavra de Deus e vivê-la na prática, vai chegar um dia que nós vamos fazer sucesso pleno nas nossas vidas. E você vai receber o seu prolabore de fevereiro e ainda não gastou todo o de janeiro. Então você vai ter que retirar a colheita velha para dar lugar à nova. Isso significa que você vai ter sempre dinheiro em caixa. Dinheiro não vai ser seu problema. Amém? Quantos creem assim? Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Aprenda algo com o pastor Miro. Querer, sonhar é muito bom, é ou não é? Desejar algo não é bom? Já é muito nobre desejar algo. É nobre, é bom sonhar com alguma coisa. Mas querer, extraordinário. Poder, melhor ainda. Fala, querer é bom. Poder é melhor ainda. Agora, eu quero, eu posso, mas a pergunta é, eu devo? Há essa necessidade? Eu estou pregando para você aqui hoje aquilo que eu vivo. Eu prego a palavra de Deus, mas prego com ousadia e com intrepidez, olhando no seu olho, porque eu vivo isso. Eu não tenho problema de ordem financeira, eu não tenho. Não tenho. Eu estou falando isso para glorificar o nome do Senhor. Eu tenho aprendido, através das Escrituras Sagradas, e através do nosso mentor, do apóstolo Edmilson, e dos pastores que têm subido a este altar, sobre princípios. Existem 3 princípios
que eles funcionam na direção de finanças, que fala sobre dízimo, oferta e primícias. Quando eu devolvo o dízimo, eu repreendo o devorador, o cortador e o destruidor contra as minhas finanças, contra a minha vida. Quando eu oferto, eu faço uma oferta, a oferta ela respalda a sua prosperidade. Primícias. Filha, você pode colocar Gálatas 6:6? Gálatas 6, capítulo 6, versículo 6. Primícias é princípio também. Então, há muito tempo, desde que eu me converti, demorei, confesso, um tempo para entender isso. Mas depois que eu entendi, nunca mais faltou dinheiro na minha carteira. Olha só, dízimo repreende o devorador contra as suas finanças. Oferta respalda junto a Deus a tua prosperidade. Você atrai mais favor ainda de Deus. E primícias, diz o seguinte: e o que está sendo instruído da palavra, faça participante em todas as boas coisas com aquele que o instrui. É bíblico. Eu quero desafiar você, quero chamar os obreiros, eu quero desafiar você a plantar uma semente nesta noite. Sempre fazemos assim, e vamos continuar fazendo. Por quê? Porque nós precisamos desatar o povo. Muitas vezes as pessoas não prosperam, por quê? Porque o dinheiro fala mais alto que Deus na vida delas. Queridos, presta atenção, Deus nunca vai pedir algo a você que antes primeiro Ele não tenha dado. Guarde isso. Deus nunca vai pedir algo a mim ou a você, sem que antes primeiro Ele não tenha nos dado. Então essa questão de finanças, você quebra a costela da pobreza, da miséria e da ruína, devolvendo o dízimo, sendo um ofertante fiel, um primicista fiel. Então eu quero convidar você, e eu quero orar por você. Você levanta a sua mão, que o obreiro vai levar até você um envelope, e você vai plantar uma semente, mas plante com um propósito. Ah, pastor, o senhor ministrou essa palavra, agora o senhor vem com esse negócio de dinheiro. É o seguinte, deixa eu te dizer algo. O reino de Deus, ele funciona por princípios. Tudo que Deus estabeleceu funciona por princípios. Quando eu e você nos tornamos ousados e vivemos os princípios de Deus, nós atraímos o favor dele. Amém? Que você possa entender isso, que você possa compreender isso. Eu gostaria de pedir a você para se colocar de pé. Eu quero orar pelas suas finanças. E quando você receber aquela bênção, segundo o propósito que você está fazendo aqui hoje, você deu o testemunho para glorificar o nome de Deus. Amém? Eu quero repetir algo aqui. Eu prego o que vivo. Essa palavra não é para te impressionar não, é a palavra de Deus. Como disse o apóstolo Gustavo aqui ontem, não fica bravo comigo não. Eu sou boca de Deus para abençoar a sua vida. Nem sempre, queridos, quando somos confrontados, a gente fica feliz. Mas a palavra de Deus, ela nos confronta, mas com um propósito, para trazer cura, libertação, transformação, restauração e salvação. Amém? Eu gostaria que você erguesse a sua oferta. Eu quero orar primeiro por você. Amém? Pai querido, aqui estão os teus filhos e as tuas filhas. Eu quero pedir ao Senhor nesta noite uma bênção especial para cada um deles, independentemente, Pai, se estarão plantando ou não uma semente, mas que o Senhor possa contemplar o coração daqueles que estão plantando uma semente nesta noite, e que este voto, Pai, esse propósito que eles colocaram no coração, possa, ó Deus, se cumprir na vida deles. O Senhor venha abrir as janelas dos céus e derramar sobre a vida dos teus filhos uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Quebra, Pai, a costela da pobreza, da miséria e da ruína. Repreenda o devorador contra as finanças dos seus filhos, contra a saúde deles. Eu peço ao Senhor, Pai, que os abençoe, ó Deus, no espírito, na alma e no corpo, em o nome de Jesus. Você pode sair do teu lugar e vir aqui, que eu quero ungir você, orar com você. Amém?
uma aliança que foi feita com Deus. Mesmo quando meu mundo parece acabar, quando os sonhos se frustram, vou confiar na nossa aliança. Tem uma aliança que é maior do que eu. Tem uma aliança. Todos, venham todos, mesmo os que não vão ofertar, venham todos. Receba, filha, tua bênção em nome de Jesus. Mesmo quando venham todos. Parece acabar, quando os sonhos se frustram, vou confiar na nossa aliança. Aliança de amor é o abraço de Deus em mim. Aliança de amor é o que Cristo sofreu por mim. Quando fraco estou, Tu és forte pra me levantar. Se tudo acabar, nossa aliança não passará. Aliança de amor é o abraço de Deus em mim. Aliança de amor é o que Cristo sofreu por mim. Quando fraco estou, glória a Deus. Tu és forte pra me levantar. Aleluia. Se tudo acabar, Aleluia. nossa aliança não passará. Glória a Deus. Quantos foram abençoados? Creiam nessa palavra. Deus tem um plano extraordinário para as nossas vidas. Jesus, Ele é soberano. E tudo que Deus quer, através da pessoa de Jesus, em detrimento da minha obediência, é fazer de nós as pessoas mais prósperas da terra. Fomos chamados para sermos sal da terra, luz deste mundo, embaixadores de Cristo. Fomos chamados para sermos a expressão da sua glória na terra. Eu te pergunto, isso é pouca coisa? Não é, meu irmão. Não é, é muita coisa. Então, assuma a sua identidade de filho, de filha de Deus, e passa a pensar, a raciocinar, a falar e a agir como filho, como filha de Deus, e você vai ver o poder maravilhoso de Deus se manifestar na sua vida e através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu quero fazer mais uma oração, e assim que eu orar, você está liberado para compartilhar com seus irmãos o seu folder, o seu prospecto da sua empresa, o seu cartão, e compartilharmos juntos de um excelente coffee break, amém? Coloque-se de pé, eu quero orar para estar encerrando. Pai querido, eu quero te agradecer por esta palavra tremenda que o Senhor ministrar aos nossos corações nesta noite. Eu quero te agradecer por cada um dos teus filhos e das tuas filhas que tiveram a ousadia de virem a este lugar, a esta sala, Pai, a este templo, para receber do teu santo trono. Pai, abençoe-os com toda sorte de bênção. Eu profetizo sobre cada um daqueles que aqui se encontram, Pai, as bênçãos do Senhor, que eles prosperem no espírito, na alma e no corpo, e toda arma forjada contra a vida deles, Pai, não prospere. Que o Senhor possa guardá-los, blindá-los, ó Deus, contra toda sorte de escassez, contra toda sorte de pobreza, miséria e ruína. Que o Senhor faça os seus filhos, as suas filhas, os mais prósperos dessa terra, para que através da vida deles, através da vida delas, o teu nome seja glorificado e exaltado, em o nome de Jesus. Aqueles que creem digam amém. Glória a Deus. Estão liberados para tomar aí um coffee break, amém? Deus abençoe-os.